Graça e paz, irmãos. Amém? Abra, por favor, sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 15. Estaremos iniciando aqui uma série de ministrações sobre a paz de Deus, que é mais uma das virtudes que o Senhor deu a cada um de nós, para que pudéssemos não só viver, mas vencer aqui na terra todas as nossas batalhas e lutas com as armas poderosas nele, como diz lá a palavra de Deus, segundo aos Coríntios. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 15 diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Amém? Vou ler novamente. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, nesse início, dessa ministração a respeito da paz, eu gostaria de dar ênfase ao que esse versículo diz, que é algo que começa em nós mesmos, irmãos. Nós, como nós vamos ver até adiante, nas ministrações que nós estaremos aqui trazendo, pela graça do Senhor, nós somos chamados como embaixadores de Cristo, aqui na terra, ministros de reconciliação. Ou seja, o Senhor nos comissionou para sermos embaixadores de Cristo que, aqui nesse mundo, são instrumentos de Deus para reconciliar os homens com Ele mesmo, de levar a boa nova do Evangelho, da paz para os homens, de que o Senhor está de braços abertos para perdoar, para trazer para perto, para iniciar um relacionamento novamente como foi no início, ali com Adão. Houve a queda, houve ali a separação, mas Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por meio de Jesus, nós temos paz com Deus. Nós temos a restauração dessa comunhão novamente. Então tudo começa nesse ato de Deus em nosso favor, enviando Jesus para que nós tivéssemos novamente essa comunhão, esse acesso a Ele. Isso inclusive está escrito lá em Romanos, no capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, a paz, irmãos, ela descreve essa relação harmonizada com Deus, que foi restabelecida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se não tivesse isso, nós não estaríamos aqui falando disso hoje, porque essa ponte, ela era necessária, para que agora, com a paz de Deus, nós temos paz com Deus, nós podemos agora calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Não tem como nós termos esse calçado se nós não tivermos primeiro paz com Deus. E até mesmo o ato de nós colocarmos esses calçados envolve esse acerto, se for necessário, com Deus, até mesmo agora. Mesmo nós já tendo recebido a salvação em Cristo Jesus, nós caminhamos e erramos muitas vezes, pecamos. E como nós lemos inclusive no início do culto aqui, Salmo 32, bem-aventurado é aquele que o Senhor perdoa, aquele que o Senhor tira ali a iniquidade. Então nós temos esse caminho de manutenção de paz, vamos dizer assim, manter a nossa paz com Deus. Como? Se nós erramos, se nós pecamos, nós podemos nos arrepender e deixar o pecado. E a Bíblia vai falar que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então nós temos esse caminho que não foi apenas no momento da salvação, mas que ele permanece aberto para aquele que é humilde, aquele que é contrito de coração, aquele que se comove quando erra, quando peca, quando não está com aquela paz de Deus sobre si, que não consegue viver sem essa paz. O Senhor tem esse lugar, irmãos. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz inicia-se dessa maneira, quando nós entendemos que temos paz com Deus e
Se nós não estamos com paz, se alguma coisa aconteceu que, né, não está nos deixando assim, nós temos então esse lugar para receber o perdão de Deus todas as vezes quantas forem necessárias. Basta termos um coração penitente, um coração humilde, um coração que se importa em ter paz com Deus. Porque se nós não formos interessados e intencionais em termos paz com Deus, a gente não vai estar nem aí, né? Vamos fazer, vamos pecar e tanto faz. Como diz lá em Tiago, é uma palavra muito forte que eu carrego comigo, né? E que muitas vezes me incomoda também quando eu vejo essa cena, né, de irmãos, pessoas que conhecem a palavra de Deus e que estão vivendo deliberadamente no pecado e estão alegres, estão vivendo em festas, estão sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Mas eu me admiro e admiro pessoas que mesmo quando erram, elas são corajosas e humildes para buscar no Senhor o perdão, o arrependimento, né, a retratação com as pessoas que feriu, que machucou, e tentar novamente. Esse sim eu admiro, né? Como Davi, muitas vezes lá na Bíblia, nos dá esse exemplo, né? De uma pessoa que falhou, que errou muitas vezes, mas que se arrependia, que buscava no Senhor consertar aquilo, né? E não repetir o mesmo erro. Então, irmãos, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz começa com esse entendimento, né? Que mediante Jesus nós temos paz com Deus. Quando nós nos convertemos, ali aquele peso saiu de cima de nós falamos bastante disso, né? Até testemunhamos a respeito disso, mas isso não acaba na salvação, ela continua nessa vida, nesse relacionamento, né, de paz entre nós e o nosso Deus. É o mesmo que um relacionamento que a gente tem com alguém, né, com a esposa, com o marido, e que para que a gente possa manter esse relacionamento, a gente precisa regar com paz. Né? Se erramos, se falhamos com o nosso companheiro, nós não temos que ali se retratar, conversar e regar para que haja harmonia. Porque que coisa triste é quando não há harmonia, né, dentro de um lar, quando há somente briga, tormento, acusação, peso. Quem quer morar num lar desse, irmãos? Que criança quer morar numa casa assim? Então nós precisamos muito, né, de ter paz, primeiramente com Deus. E como nós vamos ler aqui, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, nós precisamos ter paz em nós mesmos. É impossível nós sermos embaixadores de Cristo, ministros de reconciliação, se nós não tivermos paz em nossa vida. Se nós não tivermos paz em nosso coração a respeito dos nossos assuntos, dos nossos problemas, das coisas que nós temos para resolver, sabe? Problemas, desafios, lutas. Tudo isso nós enfrentamos, nós temos. O que faz toda a diferença para nós? A paz de Deus. Então, é importante nós ouvirmos o Espírito Santo, a direção que Ele nos dá em cada situação, em cada escolha, em cada decisão. E uma vez que nós temos certeza de que nós estamos trilhando o caminho que Ele apontou para nós, essa paz que excede todo entendimento, ela vai nos acompanhar, mesmo que as circunstâncias estejam totalmente adversas. Nós sabemos que, por estarmos seguindo a direção do Senhor, vai dar tudo certo lá na frente. Então nós não precisamos ficar ansiosos, inquietos, preocupados, mas nós temos que descansar nele. E esse é um dos significados da paz, é descansar, é confiar, é esperar com paz. A paz, junto com a alegria, se você quiser até abrir lá Romanos 15:13, ela nos torna ricos de esperança. Ricos de esperança. Quando nós temos alegria e paz, nós nos tornamos ricos de esperança. Romanos 15:13 diz assim, ó: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, quando nós adicionamos a paz, junto com a alegria na nossa fé, ouvimos a palavra, temos uma promessa, né, da parte de Deus. Então, quando nós acrescentamos alegria, nos alegramos com a promessa, nós falamos disso, né, nas últimas ministrações acerca de alegria. Nos alegramos com antecipação, nos alegramos na esperança, ouvimos aquilo que Deus falou. E aí a gente acrescenta a fé no nosso crer,
nós nos tornamos ricos, irmãos. O que significa ser rico de esperança? Você vai esperar da maneira certa. Você não vai ficar esperando, contando no relógio, porque não aconteceu, quando vai acontecer, tem que acontecer. Senhor, o que vai acontecer, o que será de mim? Não. Quando você tem alegria, você já agradece com antecedência. E paz, você descansa porque você já entregou nas mãos do Senhor. Deus já falou no teu coração, você confia nele, você descansa. Você vive a palavra que o Senhor ele disse para nós não nos inquietarmos com coisa alguma. Mas, antes, faça conhecidos diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus e a sua mente. Então, se nós colocarmos a paz junto com a alegria na nossa fé, naquilo que Deus tem falado conosco, na sua palavra, nas suas promessas, nós vamos esperar com paciência no Senhor da maneira certa, não bitolado, mas tranquilo. Você vai fazer outras coisas, você vai virar a página, porque aquilo você já entregou nas mãos de Deus. Seus problemas, você já entregou nas mãos de Deus. Você não vai se desesperar mais, porque você já entregou nas mãos dele. E mesmo que você se encontre numa situação complicada, até por não ter ouvido Deus antes e ter tomado uma decisão precipitada, o Senhor é aquele, irmãos, que está de braços abertos para você entregar nas mãos dele e para ele te ajudar. Ele nos ajuda na nossa fraqueza, ele nos ajuda na enrascada também. Ele, da mesma forma como nós falamos agora mesmo sobre Davi, né, que errou bastante, sofreu consequências terríveis, mas nós vemos que ele sobreviveu até o fim, porque Deus, mesmo ele ainda sofrendo as consequências, o Senhor esteve ajudando ele a passar por tudo aquilo. E ele finalizou a vida dele ali, cheio de dias, velho, abençoado, venceu no final. Porque foi um homem como qualquer um de nós aqui. Altos e baixos, erros e acertos, mas a maior qualidade dele é que ele sempre se voltava para Deus. Ele não desistiu dele mesmo, ele não desistiu do relacionamento dele com Deus por conta dos seus erros. E ele não se contentou e se acomodou a viver de qualquer maneira. Ele voltou atrás. Se você olhar, ele sempre voltou atrás naquilo que ele errou. E dificilmente, talvez você não verá ele cometer o mesmo erro 2 vezes. Porque ele ia realmente na presença de Deus. Ao contrário de Saul, que errava, mas sempre dava uma desculpa. Sempre uma justificativa e não se retratava. Depois fazia a mesma coisa, não foi? Ele fazia a mesma coisa. Ao contrário de Davi, que não repetia o mesmo erro, Saul, ele falava que não ia fazer aquilo, daqui a pouco estava fazendo do jeito dele de novo. Ele não fazia conforme Deus, ali através de Samuel, instruía ele. No final, ele sempre dava uma pitadinha do jeito dele, né? E depois dava uma desculpa. E de desculpas, irmãos, a gente não vai para lugar nenhum, muito menos para o céu. O que nós precisamos é nos arrepender, abandonar o pecado e viver em novidade de vida, com a paz de Deus novamente sendo renovada sobre nós. Amém? Então, a paz junto com a alegria, ela vai trazer para nós então os ingredientes necessários para esperarmos com paciência no Senhor. E quando você menos esperar, no modo de dizer assim, você vai estar tão tranquilo, tão em paz, porque você já entregou seus problemas no altar do Senhor, a bênção vai vir. Quando você menos espera, a resposta daquela oração que você fez, a solução do problema que você compartilhou com Jesus, isso vai vir e você vai glorificar o nome do Senhor e vai contar testemunhos, né, em nome de Jesus. E a melhor coisa, meus irmãos, é entender isso, é buscar refúgio no Senhor, é saber que Ele é o Senhor da paz. A nossa paz, irmãos, não está em homens, não está em pessoas, não está em procurar socorro, né, naquele que tem poder para te salvar em uma situação ou outra. A nossa paz, o nosso refúgio está e sempre estará em Deus. Assim como foi no passado, assim é agora também. É Ele, como diz lá no Salmo 23, que nos leva às águas tranquilas. É Ele que tem poder para refrigerar a nossa alma. Que nós possamos entender isso e colocar em prática, irmãos. Sabe, quando tiver um problema que você não encontra solução, ou algo que está tirando a sua paz, né, preocupando, dando medo, ou mesmo o mal que bate a porta, uma ofensa, saiba que existe um lugar
que é aos pés do Senhor, onde você pode desabafar, compartilhar com o Senhor Jesus. Foi Ele mesmo que fez esse convite para cada um de nós. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ele tem a resposta. Ele tem a paz que nós precisamos para viver uma vida tranquila, uma vida abençoada, não uma vida de corre-corre, uma vida de bater na porta dos outros. Olha para Israel, irmãos, todas as vezes que eles foram buscar socorro nos exércitos dos outros países, o que aconteceu com eles? Mas quando eles buscavam refúgio no Senhor, não importava qual era o tamanho do exército que vinha contra Israel, Deus dava vitória. No Salmos 27, a gente vê isso. Lá no Salmos 27, eu vou destacar alguns trechos aqui. O salmista começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então o salmista, ele entendeu esse caminho. E quantas vezes, não só Davi, mas os outros salmistas também, nos dão exemplos claros aqui de pessoas como nós, que viviam ali preocupações, medos, tormentos muitas vezes, mas quando eles buscavam refúgio em Deus, em oração, entregando os problemas no altar, eles saíam daquela oração, daquele texto escrito, daquela oração escrita, de uma forma diferente, louvando, bendizendo, porque quando eles entravam na presença de Deus, eles lembravam da promessa, daquilo que Deus havia falado a eles, e que Deus era fiel para cumprir aquilo que havia prometido, e que não importasse a circunstância, não importasse quem estivesse ao redor, Deus é fiel, Deus iria guardar, ia livrá-los do mal, ia dar vitória para eles, em nome de Jesus. E nesse mesmo salmo, nós vemos o salmista falando que o Senhor, diz assim: tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. E olha só no final, irmãos, como que a paz, ela está realmente atrelada a uma esperança viva e poderosa. Ele diz no final: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, quando nós encontramos paz em Deus, nós conseguimos esperar. Nós não saímos fazendo coisas que não deveríamos estar fazendo para tentar agilizar o processo de Deus ou para dar uma ajudinha para Ele como se Ele precisasse. Deus, Ele faz a promessa, irmãos, e basta nós confiarmos e esperarmos o tempo dEle para que as coisas aconteçam no seu devido tempo, e será perfeito quando acontecer. Você vai ver isso. Você vai comprovar essa verdade, de que quando você espera no Senhor e você ali vive a concretização daquela bênção, você vai pensar consigo mesmo, falar: Senhor, valeu a pena esperar, porque agora sim, isso é muito bom, porque aquilo que Deus faz, irmãos, é muito bom. Aleluia! Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, calçar os pés com o Evangelho, com a preparação do Evangelho da paz, significa isso, meus irmãos. Você ir àquele que é a fonte, o Senhor da paz. É nele que você vai encontrar essa paz para descansar, esperar, caminhar, fazer o que tem que ser feito, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, que Ele está no controle da sua vida, que você não vai perecer. Você não vai morrer no meio do deserto, porque você não está sozinho. E quem está com você está acima de tudo e de todos. Não tem homem nessa terra, não tem presidente, não tem rei, não tem imperador, irmãos, que esteja
acima dos pés do Senhor. A Bíblia fala que a terra é o estrado dos seus pés. Então tudo que está aqui na terra está embaixo dos pés do Senhor. E é Ele que cuida de nós, Ele nos ama, Ele dá tudo para nós. Ele cuida porque Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Basta nós estarmos na presença. Basta nós buscarmos refúgio e colocarmos a nossa confiança nele, que Ele garante a vitória. É quando nós saímos da presença, é quando nós buscamos socorro em homens, é que nós saímos dessa dependência, dessa graça que nós já alcançamos em Cristo Jesus, como nós lemos ali em Romanos. Nós temos acesso a essa graça, né, de poder confiar e seguir a vida. Deus falou, você foi em oração, você estava cheio de problema, cheio de desafio. Eu vivo isso o tempo todo, toda semana é assim. Temos problemas na semana para resolver, temos situações difíceis. O que eu aprendi, irmãos? Eu vou aos pés do Senhor e falo, Senhor, olha, eu tenho isso, isso e isso para resolver. E eu não sei o que fazer, Pai. Me dá uma direção. Pai, eu entrego no teu altar. Tem um cântico que nós, né, louvamos aqui. Vou levar meus problemas para Deus. É isso que nós temos que fazer. Conversar com Jesus. Ter em mente que Ele é o nosso pastor, que nos leva às águas tranquilas, como nós falamos aqui. Ele é o Senhor da paz. A Bíblia deixa isso muito claro. Lá em 2 Tessalonicenses 3,16 diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então a Bíblia deixa claro que Ele é o Senhor da paz e que Ele tem paz para nos dar em todas as circunstâncias, para descansarmos enquanto Ele está trabalhando ao nosso favor. Às vezes parece, muitas pessoas falam isso até, que o Senhor está em silêncio, que Ele não está agindo. Mas, irmãos, a Bíblia fala lá em Mateus que antes da gente falar, antes da gente orar, Ele já conhece a nossa necessidade. Então, quando nós entregamos, porque Ele nos deu essa liberdade de entregar para Ele, de confiar nele, de contar com Ele, quando nós entregamos no altar, antes mesmo, quando Ele, na onisciência dele, Ele já sabe aquilo que nós iremos orar. Ele já está agindo em nosso favor. A Bíblia fala que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. O Senhor, Ele trabalha em nosso favor. Basta nós entregarmos, confiarmos e realmente ter Ele como nosso melhor amigo. Ele é o nosso confidente. Chame como você quiser, o divã, o devocional, seja o que for, Ele é tudo isso e muito mais em nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele nos abraça. Ele nos abraça, como a Bíblia fala em Isaías. Ele nos toma pela nossa mão e Ele fala o quê? Não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra poderosa. Aleluia! Então busque, meus amados, e encontre a paz aos pés do Senhor em oração, deixando os problemas, entregando a Ele tudo aquilo que te aflige, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, como está escrito lá em Filipenses 4, do 6 ao 7. Em Mateus 6 também fala sobre o quarto de oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Aleluia! 1 Pedro 5 também, para a gente concluir aqui. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então são várias as referências aqui, irmãos, vários os textos bíblicos que nos dá aqui a base para ministrar isso. Eu posso testemunhar realmente essa verdade, que o Senhor, Ele recebe as nossas orações, os nossos problemas, e Ele nos ajuda. A Bíblia fala, se nós sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo a quem pedir, quanto mais o Pai Celestial não vai ajudar nós, irmãos. Ele que tem o poder, Ele que é rico, poderoso, e Ele é bom. Nós somos maus, mas Ele é bom. Como Ele não nos dará todas as coisas? Você precisa confiar nele. Tem uma outra música que a gente canta que é muito, muito linda.
né, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, de contar com a amizade dele, de contar com ele para sair das enrascadas, resolver grandes problemas, saber que ele está conosco nos capacitando para fazer todas as coisas que temos que correr atrás muitas vezes, mas também é ele que nos capacita para esperar com paciência nele, para que no tempo oportuno ele nos exalte. Então às vezes vamos passar por aflições, até humilhações, mas se nós estamos com Deus, se nós temos paz com ele, se está tudo certo entre nós e ele, vai passar, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor, ela prevalecerá e a promessa se cumprirá na sua vida e você vai glorificar o nome do Senhor, porque ele nunca falhou e nunca falhará, em nome de Jesus. Essa ministração aqui, irmãos, não é para Deus, é para nós, somos nós que precisamos ser ministrados, conscientizados dessa verdade, porque ele está no trono, está lá esperando a gente no momento ali da oração, para nós entrarmos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto, nós temos livre acesso ao Pai para receber essa paz e não nos desesperar, não sair por aí tentando fazer um monte de coisa e ainda às vezes complicando ainda mais a situação. Mas nós temos em Jesus o bálsamo que nós precisamos, a paz que precisamos para tomar decisões sábias. E muitas vezes a decisão sábia é simplesmente se calar e esperar, que deixa Deus cuidar. Não é aquela frase que o tempo cura tudo, simplesmente não. O tempo cura tudo se durante esse tempo aquilo que você está passando está nas mãos de Deus. Aí vai tudo se resolver. Mas se for só, às vezes, colocar por debaixo do tapete, protelar, não vai resolver. Mas quando você tem algo, você entregou no altar, você fez o conserto necessário, às vezes com Deus ou com as pessoas, o resto está nas mãos dele. E coisa melhor, irmãos, não existe coisa melhor do que depender do Senhor, do que depender de homens, porque o homem é falho. O homem pode ser a pessoa mais legal de todas, mas ele é limitado, ele é falho. Se ele passar por um problema muito grande e você estiver devendo algo para ele, pode respingar em você. Então não dependa de homens, dependa de Deus. E se o Senhor colocar pessoas que ele enviar para você, que não foi você que foi atrás, Deus mandou, aí você toma posse, você recebe aquilo, a ajuda que Deus envia de várias maneiras, às vezes usando até as pessoas mais improváveis, mas que tudo venha começar na oração, aos pés do Senhor, entregando os seus problemas para Deus, abrindo o coração para que Ele fale com você também, para te direcionar em algo, ou até mesmo te corrigir. Às vezes nós nos encontramos em problemas porque nós mesmos fizemos o que não deveríamos ter feito, mas isso não é o fim. Como eu disse, o Senhor é aquele que nos ajuda, inclusive quando nós mesmos, nos enfiamos em problemas. Mas nós precisamos ter um coração humilde, um coração que reconhece, um coração que deseja mudar, um coração que deseja acertar, um coração que deseja andar com Deus. Aleluia! Entre vocês, Tiago 5,13, para a gente finalizar. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Então, esse é o caminho, essa é a ministração de hoje. Alegria e paz no vosso crer, para que você tenha uma esperança rica em Deus. Isso é calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. É você ter paz em você mesmo, para que você possa levar a paz de Deus nos lugares onde você for. É impossível levar paz aonde você vai, se você não tiver paz. Então, é óbvio, que nós precisamos primeiro, antes de sair de casa, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Entregar os nossos problemas para Deus. Entender que quando você sai de casa para viver, para fazer a obra de Deus, quando eu falo fazer a obra de Deus, irmãos, não é só fazer a obra ministerial, é ser um bom trabalhador, é ser um bom marido, uma boa mãe, é você saber que você tem essa missão aqui na Terra e que Deus que te deu essa missão e que Ele te capacita, que para você sair e levantar para fazer a obra de Deus, você precisa calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E então você vai ter a certeza de que enquanto você está trabalhando, fazendo aquilo que tem que ser feito,
o Senhor está cuidando de tudo. Está cuidando dos seus problemas, está cuidando dos seus, está cuidando da sua casa, está cuidando do seu futuro. Porque está escrito, né, lá em Jeremias 29:11, que o nosso Deus, Ele não tem plano de mal, mas de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, Pai, muito obrigado por esse dia, por essa palavra. Que a gente possa, Senhor Deus, através dessa palavra, colocar em prática essa verdade que nos abençoa, Pai, de encontrar em Ti o refúgio, de encontrar em Ti, Senhor, a paz que precisamos para esperar o milagre acontecer, a promessa se cumprir, para esperar as coisas se resolverem, não porque nós esquecemos ou protelamos, mas porque já entregamos em Tuas mãos, ouvimos a Tua voz e fizemos aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer. E aí é esperar, é confiar, é descansar, é nos lançar no Teu colo, é nos lançar, Pai, e abraçar o Senhor, segurar na Tua mão e saber que nenhum mal irá nos abater, nenhum mal irá nos destruir, porque nós venceremos com o Senhor todas as coisas, todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades, porque nós aprendemos a entrar na Tua presença e orar e entregar os nossos problemas, fazer conhecidas diante de Ti as nossas petições, e a paz do Senhor que excede todo entendimento, ela vem e guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. E assim podemos viver, podemos fazer as coisas que temos para fazer, enquanto o Senhor trabalha em nosso favor. E quando nós menos estamos ali esperando, o milagre acontece, a resposta vem, a porta se abre e o Senhor manifesta a Tua glória sobre as nossas vidas. Aquilo que já estava acontecendo, que os nossos olhos não estavam enxergando, mas nós não vivemos por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que cremos. E quando nós entregamos no Teu altar nossos problemas, Pai, nós cremos que o Senhor está agindo em nosso favor e que é questão de tempo até as coisas se resolverem, enquanto nós temos a atitude correta de humildade, de nos retratar, de entregar e de fazer aquilo que o Senhor nos manda. Assim nós veremos, Pai, certamente a bênção do Senhor em nossas vidas, na nossa caminhada até o fim. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela continue operando em nós. Faça-nos lembrar dela, Espírito Santo, nos momentos em que estivermos ali preocupados, ansiosos, angustiados, que possamos lembrar desta palavra e a Tua presença, entregar nas Tuas mãos e pela fé louvar, cantar louvores e nos alegrar em Ti, enquanto a Tua paz venha encher a nossa vida e nos dar força para seguir adiante e fazer com excelência todas as coisas. Confiando em Ti, não nos inquietando, não saindo para lá e para cá desesperado, não. Nós temos um Deus que cuida de nós, que segura na nossa mão e que nos dá vitória. Assim, Pai, nós já Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.